Lia, chegou a tua vez agora. Você da FGV, né? Isso. Tá legal. Eu sou pesquisadora, faço doutorado em administração pública. E a minha pergunta é mais relacionada à relação entre o plano de resíduos sólidos e a agricultura urbana. Eu queria saber como que isso está sendo discutido no nível nacional. Eu sei que aqui na cidade de São Paulo tem uma previsão para articular a agricultura urbana e a política de gestão de resíduos sólidos. Enfim, eu queria saber se isso está sendo discutido, porque existe uma relação muito grande, porque quando se faz compostagem, o adubo pode ser utilizado na agricultura urbana. E, além disso, a agricultura urbana, além de todos os papéis que ela tem um forte papel em educação ambiental. Lia, eu acho que eu vou ser falho na questão específica da agricultura urbana, mas eu vou falar da agricultura de uma forma geral, se me permite aí. Primeiro, nós temos uma experiência extraordinária. Ao lado da experiência que veio até, e aí o conceito que o Manuel disse, eu acho que é muito correto, e essa discussão anterior acho que reforçou isso aqui, quer dizer, coisas práticas que já estavam acontecendo, independente e antes da lei, né? São importantes. Além da questão de latinhas de alumínio, nós temos um outro índice que o Brasil é exemplo mundial. Não sei se você sabe disso, que é na volta da embalagem de defensivos agrícolas e agrotóxicos. Nós temos entidades como o INPEV e outras, mais destacadamente o INPEV, que fazem um trabalho fantástico disso, né? Quer dizer, ainda há casos, mas aquelas coisas clássicas que existiam anteriormente, sabe assim, a vaca mascou o saco plástico e, tá certo, aí morreu, ou o saco caiu do adubo na cisterna e isso comprometeu aquele negócio, isso diminui. Então nós temos um nível, viu, Sérgio, não sei se você sabia disso, mas altíssimo. O retorno das embalagens hoje coletadas no campo é da ordem de 90%. Um trabalho muito bacana disso. Além disso, tem um programa chamado Agricultura de Baixo Carbono, ABC. Você sabe disso. E no conceito da agricultura de baixo carbono, tem todo um conceito de reutilização, tanto de excrementos, particularmente no caso da suinocultura, que é uma fonte muito rica, né, ali, tanto do ponto de vista de gases, como do ponto de vista de matéria orgânica mesmo, de qualidade e tudo mais. Então, há ações que buscam fechar esse ciclo do ponto de vista de resíduos. Na agricultura urbana, feita, então, nas proximidades, que é mais o setor de hortaliças, particularmente, no cinturão verde aqui de São Paulo, eu não sei de algum programa específico, mas quando você tem o desafio de fazer os planos municipais de gestão, eles devem contemplar isso. Tá? Não, só um comentário, então, da compostagem. Quer dizer, uma é compostagem na sua própria origem, tá certo? Mas a compostagem que normalmente você tem na escala industrial, que depois que o lixo foi colhido e fazer, na verdade, compostagem, ela é um grande problema e não uma solução. Porque o que se tem aqui, a história, particularmente aqui em São Paulo, eu acho que lá no Rio eles nem chegaram a ter isso, você tem um problema de metais pesados, tá certo? Então, se verifica que depois que esse adubo, na verdade, não pode ser usado para qualquer fim, e ele acaba indo parar no próprio aterro novamente, é um grande problema no final para o aterro novamente. Entendeu? Então, o assunto da compostagem ele passa também por uma solução lá na origem, que é você ter separado ou não aquilo que iria ser adequado e viável para a compostagem. O Valdir quer também adicionar um comentário aqui. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos do Estado de Minas Gerais vai dar exemplo para nós. Nós todos, não digo São Paulo, grandes metrópoles, porque aí o problema é muito mais sério, mas 80% a 85% dos municípios brasileiros vão poder ter e vão ter que ter os 3 saquinhos do lixo em casa. Um para a matéria orgânica, um para os recicláveis que a gente já faz e uns para o rejeito. Você fala, isso daí é coisa do outro mundo? Depois eu posso te passar o nosso site, que agora as pesquisas estão todas disponíveis na USP, né? Na USP não, em todo lugar. Eu estou falando porque eu sou de lá. No sentido de e nós implantamos isso em alguns lugares, com relação à compostagem, né? Compostagem ela tem que ser descentralizada, a compostagem é aeróbia. Então, nós fizemos em residências em São Carlos, com um folderzinho, tudo. Hoje nós estamos com 3 mestrados fazendo a digestão anaeróbia,
pegando esses materiais de restaurante, de todos os lugares. É possível, e eles separam, por incrível que pareça. As pessoas separam a matéria orgânica também. Né? Pó de café, casca de ovo, essas coisas todas. Só que acontece só o seguinte, ele é utilizado como condicionador de solo, ele não substitui o adubo químico, porque ele não tem os macronutrientes. Mas para hortaliças é uma beleza. E outro resíduo que a gente está colocando junto, tudo isso que eu estou falando, nós estamos fazendo. Né? São os resíduos de pó de capina da cidade, que são os resíduos de limpeza urbana. Então, é uma mescla de coisas que pode servir para São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, mas pode não servir para... Já pensou fazer a coleta seletiva da matéria orgânica na Grande São Paulo? Então, é óbvio que cada assunto, pegar de todos os restaurantes de São Paulo, logística reversa disso, porque existe a logística reversa para domiciliar. A gente fala muito logística reversa para reciclável, mas vai ter que ter a logística reversa para os compostáveis, né? Óbvio, né? Então, mas essas experiências em vários municípios ela tem dado resultado. Tá? Agora, ainda nós temos um caminho longo a percorrer, porque a população não está educada ainda para separar a matéria orgânica. Mas as experiências que nós temos, quando você pede para separar, a pessoa separa esse material que você deseja. E aí é a agricultura urbana. Fora composteiras caseiras. Né? Na USP nós temos um projeto de composteira que nós utilizamos, né? o resíduo do restaurante. Né? E outra coisa que é muito interessante de falar para vocês é o seguinte, a gente só passa para vocês, talvez eu vou falar para nós, para o vigário, né? Mas é da matéria orgânica, do resíduo domiciliar também, é que a gente sempre faz aquela continha de 60% de matéria orgânica e 40%, né, de recicláveis. Só que nisso tudo aí, quando você faz a composição gravimétrica, a caracterização física, que nós temos um mestrado nisso também, feito para São Carlos, esses municípios todos, né, que saiu publicado, inclusive, no trabalho do IPEA, um dos manuais que a gente tem, né, você tem 20% que é de rejeito. 20% é aterro sanitário para resíduo domiciliar, não tem onde colocar. Né? Se você fizer uma separação muito boa, agora você não faz a separação boa. Então, por exemplo, de 40% de recicláveis, o município que estiver fazendo 15%... Olha, não estou falando em grandes metrópoles. Hein? Grandes metrópoles o negócio é complicado. Mas 80%, 85%, se fizer 10% dos 40%, já está muito bom. Você tira muito volume do aterro sanitário. Então, você percebe essas continhas, esses balanços de massa que a gente tem feito, e ele não é um negócio do outro mundo, né, de se fazer. Né? E agora a matéria orgânica, você tocou num ponto, nós não podemos enterrá-la mais. Nós temos que fazer alguma coisa com ela, tanto aeróbica quanto anaerobicamente. Muito bem, sai FGV, entra a Unicamp agora, com Claudete. Arnaldo, você é a vítima novamente. Oi, eu sou pesquisadora de doutorado da Unicamp, da FEC, de Engenharia Civil. É um prazer tê-lo aqui, professor Valdir. O Arnaldo, eu não vou falar lá a linha da pesquisa, que minha pesquisa é de PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, que eu tenho a grata satisfação de ter o Arnaldo Jardim como relator também, eu já até conversei com ele. Mas a linha de PSA também, ela pode entrar ao mérito da questão de resíduos sólidos, né, Arnaldo, que é muito importante para nós isso. Eu vou falar com uma experiência de gestora pública municipal, que eu estava recentemente, e também pelo consórcio do Condemate, do Alto Tietê Cabeceiras, né? Consórcio formado por 10 municípios, e a gente tem uma viabilidade na questão de um plano regional para atender exatamente a disposição final, a qual o professor Valdir estava comentando. Então, para a gente, essa informação que eu tenho, né, Arnaldo, nós ficamos de fora no quesito que chama dos acordos setoriais. Então, os acordos foram tratados no Estado de São Paulo, em mérito ao Brasil, e os municípios não foram chamados para discursar ou participar sobre esses acordos setoriais. Eu tenho uma informação aqui propriamente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que os municípios, né, posterior às tratativas que tiveram com os segmentos, isso foi levado ao pleito ao Ministério do Meio Ambiente e ainda não retornou. Então, a gente não tem nada da fala, logicamente, da logística reversa. Né? Nós tivemos pelo Condemate, a qual eu fazia parte do grupo e também coordenava o grupo de resíduos sólidos, o pessoal da Reciclanip. Então, o pessoal foi da Reciclanip lá conversar conosco, gostariam que os municípios tivessem uma área coberta de 200 metros quadrados e que a gente estocasse 2.000 pneus para eles fazerem um convênio com nós, os municípios. Por outro lado,
Propriamente, eu tenho um Ministério Público, né, aqui do Estado de São Paulo, que diz que não, que o município não deve fazer um local para estocagem. Quem tem que fazer isso propriamente é o fabricante, e seria a Reciclanip. E o Tribunal de Contas também nos provoca tudo isso, né? Então, você vê que a situação nossa não é tão fácil assim. A lei, logicamente, é uma gestão compartilhada. Eu acho que tem ali todos os interesses de todos que estão ali, né, nesse mecanismo, né, da política, mas os municípios eles precisam participar mais. Então, eu estou falando como gestora pública, trabalho direto com essa questão dos resíduos, né? Faço as experiências também com os resíduos de podas de árvores, né? Então, isso para a gente é muito importante, a participação maior dos municípios. E uma outra linha, a qual você falou, a gente procurou no Ministério do Meio Ambiente e não encontramos nenhuma linha que se tratava diretamente para os municípios, a não ser o Estado de São Paulo, que sim trazia a capacitação para os gestores públicos municipais. Mas a gente busca o quê? Um recurso para fazer a elaboração de um plano regional. Principalmente na minha região, que é uma região de área de proteção aos mananciais, né, a gente está com muito problema, né, nessas áreas, e precisamos encaminhar nossos resíduos. Então, por exemplo, a minha cidade, que é Poá, é uma instância hidromineral. Salesópolis já leva o resíduo para Tremembé, viajamos com resíduo, e precisamos de uma alternativa. Então, essa é a minha pergunta, de como que a gente pode ser auxiliado cada vez mais para você que está lá junto com o Ministério para ajudar os municípios. Você fez uma pergunta complexa, né? Complexa, assim, porque ela pegou muitas variáveis. Vou ver se eu sigo um roteirinho bem pontual para não ser... Primeiro, PSA, é isso mesmo. Há vários projetos, eu acabei consolidando, viu, Sérgio? E o pessoal da Fundação Brava, até porque eu quero deixar como provocação, se vocês acharem que é o caso, um dia nós podíamos voltar e discutir isso aqui. Pagamento por serviços ambientais. Então, há uma proposta, eu apresentei, construímos junto com as entidades, com o setor industrial também, então acho que tem uma boa chance disso andar, tá certo? Então, vamos botar isso como uma questão importante, porque ela faz com que, nessa questão ambiental, em que normalmente a legislação é punitiva, nós possamos ter uma legislação que induza comportamentos, que reconheça, premie, tá certo? E até precifique algumas coisas, como o Vinícius mencionou. Então, essa é a primeira questão. Segundo conceito, fazer o máximo possível em diálogo com os municípios. Você tem toda a razão, né? Aqui em São Paulo, onde nós temos uma afinidade política, isso faz parte, aqui com a Secretaria, uma identidade, nós temos buscado desenvolver isso. Ontem eu passei uma boa parte lá de manhã com o secretário Rubens Rezec, discutindo, inclusive, alguns aspectos de implementação. Vou fazer esse alerta, acho que precisa multiplicar essa interatividade. No que diz respeito aos acordos setoriais, são distintos, né? A mesma diferenciação que foi ressaltada aqui dos municípios, que são realidades muito diferenciadas aí, também são dependendo da cadeia. Hoje, uma cadeia que está muito complicada, por exemplo, a cadeia de lâmpada. Tudo que se fala de lâmpada, o Manuel sabe disso, Vinícius, todos aqui, todos acompanham, é que está muito difícil acertar o negócio do preço, quer dizer, todos têm um custo, mas lâmpada, então, o custo do tratamento posterior da lâmpada é igual ou maior do que o preço original da lâmpada. Então, começa por aí, como é que você vai fechar? Isso, imagina, quer dizer, teria que duplicar o preço se for incorporar isso, tudo mais e tal. Então, vamos trabalhar isso de uma forma mais integrada no que diz respeito à questão dos municípios aqui em São Paulo. Nós, de novo, agora na LDO e discussão do orçamento para 2015, vamos reiterar, tá certo? Linhas do Ministério do Meio Ambiente de apoio ao município. O mesmo fará aqui em São Paulo. Aliás, São Paulo, acho que não tem nenhum problema. Eu vou até adiantar uma ideia que foi discutida à época da formulação do programa do Alckmin, foi mencionado no programa do Alckmin, e ele faz questão de que isso seja tratado. Ele já fez 2 reuniões, acho que alguma coisa até que colocada publicamente, talvez tenha um certo ineditismo, mas ele vai, ou no âmbito de uma entidade como a Sabesp, ou no âmbito da EMAI, vai estabelecer uma orientação para que uma das entidades, empresas públicas, possam fazer parcerias, estabelecer PPPs, tá certo? Com órgãos municipais
em torno da questão da gestão de resíduos. Então, existe uma disposição não só de apoio, mas uma disposição de interagir objetivamente com municípios e com a iniciativa privada, tá certo? Nessa questão da gestão de resíduos. Claudete, cede lugar agora ao Manuel Padreca, é isto? E você vai perguntar para o seu xará? Não, eu não vou perguntar para ninguém, só vou provocar. Então tá bom. A questão da taxa do lixo, ontem eu apresentei uma transparência lá em Brasília, que desde 1910, no jornal O Pirralho, tem uma charge muito interessante, que estavam querendo criar a taxa do lixo. E aí foi voto vencido, 1910. Mas a minha provocação é a seguinte: a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu conheci ontem o Arnaldo, né? Nós somos os precursores da reciclagem no Brasil. Como é que foi aquele dia? Falaram que eu não vi o dilúvio, mas eu ajudei a desmontar a arca para vender as peças. A questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que pese o seu mérito, e essa é uma briga constante, e eu estou batendo na mesma tecla, porque muda a plateia, mas a piada é sempre a mesma. É a questão de você incentivar a catação, a segregação, e não incentivar a outra ponta, que é a reciclagem e a venda do produto reciclado. Vou falar só 2 casos rapidinho: papel e plástico. O plástico é uma temeridade, porque para você reciclar o plástico sai muito mais caro a energia que se gasta do que se comprar o plástico virgem do companheiro Hugo Chaves, que vem mais barato para nós. Certo, companheiro? Agora, a questão do papel. Hoje nós reciclamos, esse número é torto, vesgo e manco, na ordem de 4.900.000 toneladas de papel. Aí eu quero fazer uma outra observação histórica. Há uma dicotomia interessante. A indústria de papel no Brasil começou com reciclagem. Na época não tinha floresta de eucalipto, não tinha nem eucalipto. E aí que está uma dicotomia. A partir do momento que entrou a celulose, a reciclagem ficou para trás. Fazia-se papel a partir de trapo, a partir de papéis que vinham da Europa, e havia reciclagem. Ou é uma temeridade querer fazer do papel marrom, o papel do lixo, papel branco de novo. Isso é coisa para eco chato e biodesagradável. O negócio, reciclar papel para fazer papelão, para fazer caixas, para fazer etc. Para você não inverter a ordem das coisas, natural das coisas. E aí vem a discussão. Se nós hoje reciclamos mal e porcamente esse número, 4.900.000, e ainda se perde na ordem de 4 milhões de papéis que vão, aí depois o Valdir tem um número mais exato, dos 13% aí de papel que vai para o lixão, se eu inserir de novo esse papel que não está inserido na cadeia, o que vai acontecer? Aumentar a oferta, diminuir o preço da para e vai perder o interesse do próprio catação. E aí é a pergunta: o parque industrial não está capacitado para isso porque não tem incentivos, que paga a mesma carga tributária, ou se não até maior no caso do plástico. É essa a questão. Quanto mais a gente oferta, menos o preço, acontece o preço e haverá um desestímulo. Eu acho que se não fizer uma política pública em cima disso, é um tiro no pé. Era essa a provocação. Fica para vocês a batata. Maravilha. Então temos aqui 10 minutos para responder a essa provocação e para ouvir a Adriana, que é da bancada do Manuel aqui, é da Arcades Logos. Vocês vão deixar sem resposta a provocação? Eu pensei que você fosse colocar a Adriana e depois nós faríamos podemos fazer, só que eu teria que deslocar o Rubem. Então tá bem. Então, sinta-se deslocado. Sinta deslocado. Tá bom, então você fica sentado mais confortavelmente. E a Adriana... Não, fica aí. Bom dia. Pode pedir, se você quiser, o momento não, adequado. Olha, eu não sou da bancada do Manuel, ele só é meu chefe só. Eu também sou aluna de doutorando da USP, também estou trabalhando nessa área de resíduos há um certo tempo. Meu pai era sucateiro, então me sinto à vontade para falar um pouco desse tema. Mas, na realidade, agora para concluir, já que a gente está no final, uma observação
pessoal que eu gostaria de fazer é que, no fundo, né, a batata voltou para nós, cidadãos, né, porque o problema é a gente reciclar, fazer a separação e a reutilização dentro de casa, né? Pensar se a gente vai consumir, né, como vai consumir, o que vai consumir, se a gente pode reutilizar, né, os resíduos que a gente pode deixar de gerar, de fato, ser resíduo. Mas, na realidade, a minha pergunta era para o deputado, é o seguinte: o que eu tenho visto nos sites, nas pesquisas, nos comentários, né, parece que o pessoal da reciclagem, de catação, se organizou bastante, né, durante esse tempo da aprovação, do período de aprovação da política nacional. Alguns setores empresariais estão, aí, por conta da logística reversa, super engajados, organizados, mas eu não vejo, a nível de governo federal, quem é que vai responder, quem vai liderar todo esse processo de tributação, de nivelamento da política, do Plano Nacional de Resíduos. Então, a minha pergunta é, então, você vai lá no Ministério das Cidades, você tem linha de financiamento para alguns tipos de soluções de tratamento e destinação final. Você vai no Ministério do Meio Ambiente, tem também. Aí tem o Ministério Público, tem um outro papel lançando o manual. Então, você tem por ser uma questão multidisciplinar, como o professor Valdir colocou aqui, vocês mesmos colocaram, eu acho que tem muito dono desse assunto, né, desse assunto de resíduos. Então, acho que, assim, e aí? Né, o que a nível federal, né, o senhor que anda lá pelo Planalto, né, pelos blocos dos ministérios, o que o senhor tem observado de qual é a tendência, se a gente, no futuro, terá uma agência ou algum, como aqui no caso o senhor acabou de contar sobre São Paulo, né, que talvez seja inovador, teremos uma agência de lixo? Quer dizer, quem é que vai liderar isso? Porque a bola está dividida, que começa desde lá de 2000, né, de muito tempo, a gente já tem legislação que fala sobre essa questão de resíduo. E, para mexer em tributação, se não tiver um líder, uma entidade, né, que não é a mão invisível do Adam Smith, mas, enfim, nós estamos lascados. Como é que nós vamos fazer? Então, deixo aqui a pergunta, um pouco para explorar esse tema. Merece um aumento de salário. A pergunta é excepcional. A gente pode fixar o percentual aqui e votar. Isso é. Que fria, hein, Manuel? Que fria, hein, Manuel? Bom, então, acho que eu passo a palavra para a mesa, se é que posso dizer assim, e aí, para fazer resposta às perguntas aqui e às considerações finais, e aí a gente encerra. Eu, antecipadamente, queria agradecer enormemente a presença de vocês quatro e de todos vocês aqui nessa manhã. Acho que foi uma conversa extremamente produtiva. Agora, gostaríamos de ouvi-los. Acho que eu vou começar aqui, tudo bem? Primeiro, eu quero cumprimentar também você pela pergunta. De alguma forma, ela nos permite até um fecho aqui, porque lança um sinal de futuro, de cuidados, tá certo? Eu tive um papel, foi mencionado aí na política, e nós estamos tentando fazer com que isso persista, a mobilização do legislativo no acompanhamento da implementação da política. E ela está frouxa. Ela está frouxa. Na regulamentação, quando ela foi feita, há a figura de um conselho, que é um conselho interministerial, integra diferentes setores da administração, destacadamente o Ministério das Cidades, pela fronteira que ele deveria cumprir com os municípios, ao Ministério da Indústria e Comércio, que deveria ser responsável por interagir isso com o setor empresarial. Pois não? Não, me ajuda? O Ministério do Meio Ambiente, que é o coordenador, e tem a participação, tem da Casa Civil, tem do Ministério da Saúde, mas destacadamente esse. Um pegaria o elo com os municípios, outro com as empresas e um que teria um papel coordenador. Tá certo? O Ministério da Indústria e Comércio ficou, nessa divisão, responsável por apresentar uma proposta de incentivos tributários e fiscais. Tá certo? E apresentou. Há uma proposta feita pelo Ministério. Há uma proposta boa feita pelo Ministério. Ela tem a anuência das pessoas que participam mais ativamente desse setor.
Só que isso é do Ministério, não se tornou uma proposta do governo. O Ministério da Fazenda bloqueou isso e não permitiu que isso andasse, com o argumento que sempre tem o Ministério da Fazenda, em todas as épocas, de que nós vivemos um momento de crise, dificuldade, não se permite aí fazer. Então, torna-se claramente uma questão Desculpa, de eu não opção. resisto, porque nesse caso é extraordinário, porque o que foi dado de incentivo tributário nos últimos 2, 3 anos, aí é uma questão de Exato. prioridade. Né? Esse comentário que fez ligeiramente aqui o Valdir falou, no site do Arnaldo tinha uma questão sobre tributação. Na realidade, era um comentário porque teve um evento muito bacana, feito na terça-feira ou segunda-feira passada, organizado pela Abralatas, que foi feita... Você esteve? Foi muito bom, né? Foi feito pela Abralatas, foi feito lá na Fiesp, estava lá a Marina, tá certo? Que do CEBED, estava lá o Bernardo Api, que apresentou, inclusive, um conceito muito interessante sobre a questão de tributação, a capacidade de indução. Estou vendo pelo aceno que vocês participaram lá, então foi muito bacana. Então, você tem razão, Adriana, de que as coisas estão soltas e que nós precisamos de ter uma retomada e uma responsabilidade. Eu tenho dialogado com a ministra Isabela Teixeira, ela se mostra sempre interessada, mas sempre assoberbada por outros temas, tá certo? Não dando a prioridade que essa questão merece. Então, acho que ter uma responsabilidade, ter um culpado, tá certo? E cobrarmos isso do ponto de vista do governo federal é chave para que as coisas possam aí andar. E isso, de alguma forma, está embutido nisso, Padreca, a resposta à sua questão, que é exatamente isso. O Padreca participou das discussões com o Alexandre Comim, que era o coordenador no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, que chegou a essa formulação, repito. Com relação ao Plano Nacional de Resíduos, também é uma informação que é importante se ter aqui, porque agora nós estamos lançando sinais para o futuro, Sérgio. Nós tivemos uma série de seminários, há uma proposta do Plano Nacional de Resíduos, aí com metas, inclusive, quantitativas, mas isso também está na Casa Civil, onde, por uma ação direta da presidente Dilma, ela bloqueou o anúncio do Plano Nacional de Resíduos. Isso já tem 1 ano e meio, alegando que ela não conseguiu ainda fazer a revisão das metas que estão lá contidas, e com isso, é assim mesmo. Tá certo? E com isso está paralisado aquilo que foi uma coisa acordada internamente dentro do governo. Muito bem. Pode ir. Vamos. Bom, eu quero agradecer bastante. Depois, se vocês quiserem, eu não sei como é que a gente pode fazer, mas nós já, inclusive, nós temos conversado, Arnaldo, nós vamos convidá-lo agora para agosto, se você tiver um tempinho. Nós vamos fazer o nosso 4º simpósio de resíduos sólidos. Tem sido um simpósio muito interessante, tem vindo gente até do exterior, tudo, lá em São Carlos, né? Começou a ser o primeiro simpósio, uma coisinha simplesinha, agora já está tomando uma conotação muito interessante, e nós vamos discutir com o pessoal da CETESB, aqui, de todo mundo, vamos passar uma tarde discutindo a respeito do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e do estadual também, que eu acho que vai ser muito interessante. Depois eu deixo com alguém aqui esses contatos, e nós temos também todos os trabalhos que foram realizados nos 3 simpósios disponíveis para vocês pegarem, né? E eu queria só também assim fazer duas colocações. A primeira é de que eu tenho tido o prazer também de ser convidado, não toda hora, mas lá em Brasília, na Subcomissão de Resíduos Sólidos do Senado. E realmente, quando a gente faz a pergunta, eu dou todas as palavras que o Arnaldo falou aqui, é uma pena ser assim. Né? Porque convida um monte de gente, vocês não imaginam como vai pesquisador ótimo lá, que tem trabalho que está sendo feito, divulgado. Eu estou dizendo que até o final da minha vida, agora, se eu fizer alguma coisa de juntar essas coisas, eu não preciso pesquisar mais nada, porque parece que não tem nada feito, né, de pesquisa nas universidades com relação a resíduos, e tem muita coisa boa sendo feita, né? Com as regiões, né? Não vai servir um modelo de gestão, o cenário de um modelo de gestão não vai ser o mesmo para o Brasil inteiro, lógico. Né? Nós temos 40% aí de municípios que, se eles tiverem aterro sanitário e enterrarem tudo no aterro sanitário, já vai estar bom, porque não tem nada. Né? Aí depois a gente tem que partir para outros cenários. E a segunda, é uma pena isso que está acontecendo no Senado lá, né?
porque a gente vê que não sai, as coisas não saem. Mas o Arnaldo, coitado, hoje está aqui, mas ele vai batalhar o resto da vida para isso acontecer. Todos nós, estamos lá, lógico, se jogar tudo nas costas de uma pessoa, meu Deus do céu, nada a gente pode jogar, né? A outra coisa é um pouco de propaganda, porque como que você faz o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Você começa pelo diagnóstico. Como fazer o diagnóstico? Então, você tem 6, 7 manuais do governo federal que te mostram como fazer isso daí, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, nunca se esqueça que são de todos os resíduos, hein? Não é só do domiciliar. Quanto que gera, né? E para saber quanto que gera, você tem que saber o que tem e quanto tem. E agro-silvo-pastoris não é fácil de você saber quanto tem, o que tem e quanto tem, porque é o plano municipal, não é urbano, de resíduos sólidos, né? Então, é do município. Então, nós fizemos isso daí para vários municípios e depois também nós fizemos para a USP tem uma política de resíduos sólidos, né? Que nós estamos terminando ela agora. E lá em São Carlos nós fizemos todo o diagnóstico de todos os resíduos gerados no campus 1 e 2. Né? Então aqui tem todos os questionários, como perguntar, tudo isso daí depois, vocês não precisam tirar cópia, vai estar disponível. Todas as legislações de coleta, transporte, de todos os tipos de resíduos. E aqui eu quero agradecer muito a todos os meus alunos da engenharia ambiental, que nesses últimos 3 anos eu passei esse trabalho para eles fazerem. Né? Então você fica com um manual de como fazer a gestão desses resíduos no município. Porque se você não fizer as perguntas pertinentes de todos os resíduos, né, você não vai ter ações e metas, que são as outras coisas depois do diagnóstico que você tem que fazer. Né? Então, gente, leiam todos os materiais, eu acho muito interessante, participem mesmo de tudo. Não, eu, como professor de resíduos sólidos, não tenho outro jeito, né? Eu só vejo isso, tenho que participar, né? Mas não sei tudo. Né? Os alunos fazem um trabalho muito interessante, porque todas as leis vão tendo resoluções CONAMAS, SMA, legislações ao longo aí do tempo. Então, são esses dois... a primeira coisa que você tem que fazer no município é o diagnóstico, a mesma coisa que o médico. Ele te manda fazer as coisas, né? Tira a chapa disso, tira a chapa daquilo, para eu dizer que remédio que eu vou te receitar. Ele não vai chegar para você e falar, toma tal remédio amanhã de manhã. Né? Então, esse diagnóstico é importantíssimo de fazer. E os municípios não têm as pessoas, quando você vai perguntar, eles geralmente não têm. Né? E não vai ter uma pessoa só, porque você vai a resíduos de serviço de saúde, é a vigilância sanitária que vai ter. Né? Então, é uma coisa muito bacana se um dia vocês puderem fazer parte de um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, participar ativamente, porque a gente aprende bastante. Então, esse é um grande desafio, né, que a gente tem. Então, é isso que eu queria falar para vocês, dessas duas coisas aí. Tá? Então, essas outras coisas que vão ficar disponíveis, a hora que vocês quiserem, eu deixo com vocês aqui, para vocês depois mandar por e-mail. Né? Bom, eu primeiro eu quero lamentar a pergunta da Adriana, porque ela ia ganhar um aumento que ela tinha preparado essa pasta para mim aqui, para essa reunião. Mas como ela propôs ali a Lixobras, eu já vou reconsiderar, porque tudo que eu espero que não aconteça é a Lixobras, tá certo? Que é o que já tem de agência, não está faltando agência para cuidar de mais um tema. Aí a gente falando de legislação, eu acho que a primeira lei que foi criada, que cuida desse assunto, foi por Lavoisier, tá certo? E é essa que é a situação verdadeira que a gente tem em mente, tá certo? Quer dizer, nada se cria, tudo se transforma. Então, nesse processo, eu vejo que eu tive a infeliz resposta, eu fui entrevistado há uma década e tanto atrás, tá certo? Para ir para uma grande companhia de papel. Um maluco me indicou para um headhunter, tá certo? Eu achei que não tinha nada a ver com a situação, mas, no caso, eu, atendendo o maluco que tinha indicado, eu fui na entrevista e era o acionista, tá certo? Não vou citar aqui, mas é uma das duas grandes, tá certo? E aí eu tive a infeliz, isso é 1990, por aí, eu tive a infeliz resposta, na verdade, a afirmação para ele, que eu questionei o futuro da indústria de papel com o assunto da informática, tá certo? Dizendo, quer dizer, que no limite o papel ia desaparecer. Por essa razão, eu não conquistei o emprego que eu estava procurando também. Mas você olha e vê que aquilo que eu citei do assunto da geração de per capita, né?
Eu mencionei que minha filha mora lá nos Estados Unidos. É assustador, quer dizer, hoje, por razão da segurança, do cuidado e tal, qualquer coisa que você compra nos Estados Unidos, o tamanho da embalagem é um negócio fantástico. Quando você compra uma coisinha assim, a embalagem é um negócio gigantesco. Então, a natureza humana, ela tende a gerar resíduo. É natural dela produzir resíduo. E o nosso desafio é como é que nós vamos conseguir controlar isso. Tá certo? Quer dizer, é uma situação, quanto mais você evolui, mais resíduo você está provocando. E aí escolhas vão ter que ser feitas. Tá certo? Os processos. Eu, ao mesmo tempo, sou produtor de eucalipto. Tá certo? E eu não acredito efetivamente, e na indústria do papel hoje, você olha, que é que o Manuel falou, o papel por si só, você colocar na matriz, como diz aqui o Roriz, se é sustentável, não é. Quer dizer, se você puser toda na conta no papel, o que você tem que fazer para chegar numa coisa e na outra. Então, esse assunto ele requer, mais do que lei, ele requer todo um processo de reeducação. E aí, para terminar e deixar bastante gente infeliz, você olha que um dos países mais envolvidos no assunto de reciclagem estão reconsiderando. E tem uma razão para isso. Porque a hora que você passa para esse outro patamar, você fala da sustentabilidade, isso começa a ser questionado. Entendeu? Então, não é mais uma visão só isolada. Então, o que a gente tomar o cuidado é que a gente não esteja no ponto de nós vamos estar implementando tudo aquilo que, na verdade, já está se abandonando. Então, em matéria de provocação, é suficiente para terminar e agradecer a participação. Tá bom. Vinícius. Ok, bom. Eu passei a maior parte da minha vida profissional na iniciativa privada, vendendo cerveja e refrigerante. Então, vim para a iniciativa pública há 2 anos, e o que eu encontrei lá, em termos de desafio, é muito parecido com o que a gente tem na empresa regular, privada, que compete no mercado. Ele está muito ligado a gente realmente diagnosticar bem, como o professor falou, estabelecer boas metas e, fundamentalmente, ter gente boa para fazer. Ter gente boa, com o drive certo, com o espírito certo para poder fazer. E esse desafio, que eu tive o privilégio de não ser tão difícil, porque a Conlub era uma empresa estabelecida com anos e anos de prática e de conhecimento instalado lá, a gente não vê em outros municípios, com os outros gestores. O desafio deles é maior. E esse desafio, ele passa muito por a gente qualificar essa turma de conhecimento para a gente poder tomar as decisões certas, botar as metas certas, ter transparência e correr atrás dessas metas com afinco, e com gente boa a gente consegue fazer isso acontecer, consegue fazer isso chegar. E quando a gente fala um pouco dessa questão do espírito humano, eu não tenho tanta fé na humanidade assim quanto o Manuel tem, e eu acho que ela passa muito, esse processo passa muito pelo aquilo que eu falei. Tudo tem que ter seu preço. Se a gente não consegue estabelecer isso de uma forma clara, as pessoas não se movimentam. Eu tenho um exemplo que é um pouco até simplório, que foi lá no Rio de Janeiro. O pessoal só parou de jogar lixo no chão quando a gente começou a multar lá no centro da cidade. Então, porque passou a ter preço aquilo. Passou a lhe custar ter uma atitude displicente com o resíduo que ele gerava e que era bom enquanto estava na mão dele, o picolézinho, mas depois que deixava de ser picolé, virava embalagem, o cara jogava no chão. Então, enquanto a gente não estabelece essa precificação, as pessoas vão ter atitudes displicentes na geração de resíduo, na produção de mais embalagem, de mais resíduo de forma geral. E, dentro dessa questão da geração de resíduo, criar preço também, conseguir criar referências para que a gente possa tomar as decisões certas, que foi isso que o Manuel falou agora, que não adianta a gente insistir em soluções que às vezes ficam até dogmáticas hoje. A gente falar que a gente vai, por exemplo, quando eu falo que uma parte da solução do resíduo sólido no Rio de Janeiro passa pelo catador, mas é uma parte, não é uma parte grande, inclusive uma parte pequena, é dogmático. O pessoal quase que me bate aí quando eu falo isso, porque quando a gente faz conta, a gente vê que a conta não fecha. E aí cai na decisão de gestor que a gente tem que tomar ali. Então, eu acho que esse assunto ele ainda tem que ser muito discutido, ele tem que ser muito aprofundado, a gente tem que ter uma leitura mais profunda de fatos e dados para a gente poder tomar decisões melhores e poder chegar onde a gente quer, que a lei indica muito bem o caminho.
E isso é uma grande vantagem que eu acho que a gente já tem hoje em mãos. A gente tem uma legislação que indica um objetivo, um caminho. Os meios podem ser muitos, mas a direção, a gente tem uma direção onde a gente quer chegar, né? Então, acho que isso já é um avanço, mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Muito bem. Olha, eu confesso para você, para minha surpresa, eu nunca imaginei que discutir lixo fosse tão interessante. E em função disso, eu acho que aqui uma provocação também é brava, que a gente deveria, em 2015, voltar a esse tema, eventualmente fazendo aí um zoom em alguns dos desafios que foram aqui levantados. E, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Eu sei que o Arnaldo tem que voar a Brasília, então eu vou ser obrigado a encerrar. E obrigado também a todos vocês que estiveram à minha frente e às minhas costas também. Um abraço.